que a gente, com o mover, além dessa expansão interna, né, o campo tá maior e mais, eu tô sentindo que a gente foi para um nível acima, assim, De consciência. de consciência e de magnetismo, sabe? Não sei, vocês estão vivendo isso? Na prática, assim, de sentir isso? É que a gente, assim, às vezes precisa dessa validação, né, do outro chegando e tal, mas se vocês olharem desse lugar e não tratar as coisas com tanta naturalidade, assim, né, correria, vocês vão ver que é diferente, é diferente. Qual a experiência de vocês em relação a isso, hein? Em relação a esses dias aí todos? Quem quer falar? A Lili, que linda. Oi, boa noite, pessoal. É mãe. Boa noite. Bem, eu não sei se igual, mas eu venho percebendo sim algumas coisas específicas. Por exemplo, as pessoas que vêm chegando para mim, tá chegando com certos assuntos específicos, né? Geralmente algo em relação a filho ou a casamento, ou algo do tipo, assim. E percebo que as pessoas que eu venho convivendo ultimamente, geralmente são casais. E a maioria, eu diria 90% dos casais que a gente encontrou esses dias, que eu encontrei, não tem filhos, né? Então, assim, é algo que eu venho observando, mas, assim, que é muito meu, né? A pessoa não fica falando, não tem como eu chegar para alguém e falar isso. Mas eu venho observando bastante, tanto lá no trabalho, até os assuntos dos funcionários, assim, eu venho observando que tá puxado para isso, sabe? Ou algo relacionado à família, enfim, as questões. Perfeito. É mais uma observação, né? Fiquem atentos. Como eu falei, não trata como normal, né? É inegável, inexplicável o que a gente está vivendo e isso reverbera. Não que precisemos que haja essa validação de fora, mas à medida que a gente vai observando, a gente vai atrelando as informações, porque é uma teia, né? Uma rede. Então, do mesmo jeito que a gente está criando esse campo invade, a outra pessoa ela absorve, né? Nós somos uma extensão, então na hora que chega, então a pessoa se aproxima e ela nem quer nada. Mas ela se aproxima, assim, ela sai de um lugar e vem, e chega do seu lado, e aí, obrigatoriamente, tem que conversar, mas talvez não, né? Mas só o fato de estar, né? É. E você está se posicionando? Bem, para essas pessoas, sim, sempre que eu tenho a oportunidade de me estender um pouco mais, falar um pouco mais do assunto, eu sempre estou procurando me posicionar, falar, eu falo para algumas pessoas, já falei do meu propósito, né, das coisas que vou fazer, que já estou fazendo, e assim, tem sido libertador, não libertador, né, na verdade, acho que tem somado muito, assim, cada vez que eu me posiciono, eu sinto que é como se eu ganhasse mais poder sobre aquilo, sabe? Tipo, é como se aquilo me fizesse crescer, trouxesse mais firmeza, e trouxesse, enfim, é toda uma engrenagem girando ali, né? Pelo menos é dessa forma que eu sinto, né? E a vontade, as coisas que eu estou fazendo, apesar de eu não estar compartilhando, mas já estou trabalhando em prol e sinto que cada vez que eu me posiciono me dá mais vontade de fazer, mais vontade de falar, mais vontade de buscar aquele assunto. E assim está sendo bem legal, né? Eu tô bem feliz assim com essas coisas. Tem que tirar a rodinha um tempo, né? A rodinha da bicicleta. Boa. Que rodinha? Já fiquei pensando, rodinha da bicicleta. Muito bom. Muito bom. É bom essa, hein? Melhor que até que o É, pirulito. tira a rodinha. Já largou o pirulito, agora tira a rodinha da bicicleta. Ó, a Júlia anda sem rodinha, hein, gente? Danada. É isso.
Muito mais, muito bom. É porque a gente está sendo curado e for- é, nos curando, né, e nos tornando curadores em todos os níveis. E se a gente tivesse olhar e essa autovalidação, esse empoderamento, né, que é essa aquisição de poder, cara, o inexplicável realmente nos toma, né? Você passa a ter essa postura de o inexplicável. E aí você derrama sobre o outro o inexplicável, sem muita explicação, né? Sai da sua boca algo, ou até o seu próprio posicionamento, e é o que eu disse, na hora que você se posiciona e fala alguma coisa, mesmo fora do tempo, fora da ordem da conversa, fora, enfim, na hora que sente e fala, a outra pessoa fala, cara, não é que eu estava pensando sobre isso, não é que eu vi alguma coisa sobre isso. Então, quanto mais falar, não esperando o momento ideal, Não tem momento ideal, né? esperando Você tem que, o assunto, é você que você tem tem que que criar criar. o momento, né? Então, você É porque é interrompe, você que está com essa o informação, não é o outro, posicionamento é né? seu, não é do outro, né? O outro não Exatamente. sabe, ele não vai dar essa brecha e não vai ter esse momento Perfeito. perfeito. Boa. Então, é você chamar a atenção dele e falar, olha, Eu vi que você né? é casado, Eu vi né? que você é casado e tal. Vocês não têm filho? Sabe qual que é o meu propósito, né, de vida? Não é aqui, eu estou aqui fazendo seu sofá, tudo vai ser maravilhoso, você vai sentar, sua família e tal. Mas só que deixa Mas, eu te falar mais, e aí, tarará, tarará. E assim a Lili do mesmo jeito. né, a gente falava das águas de Micael para assim, para todo mundo, né? Para todo mundo. Todo mundo. Lá onde a gente morava, né? Ainda é aqui em Catanduva. Então, o Thales contou da história da mandioca, né? Então, tem lá o barzinho que é cheio de noias e tal, e tem o alemão. O alemão, ele é imortal. Imortal, craqueiro imortal. Ele é craqueiro, roleiro, brigador. Ah, o Júnior Vasco deve conhecer, porque eu dou risada. Ele é claro, ele é branco, dos olhos claros. Eu me lembro quando ele não usava droga, ele foi um dos caras mais bonitos de Catanduva, assim, me lembro perfeitamente. Ele é gêmeo de um cara, você sabia disso? Ele tem um irmão gêmeo. É, esse cara, assim, boa pinta. E aí ele começou a usar droga, então, enfim, ele mora meio que na rua e tal. Ele é torrado de sol, assim, mas, cara, ele é imortal. Ele tá do jeito que ele era antes, claro que defasado, assim, no neurológico, mas o, o Não sei, jeito não sei dele. agora, mas naquela época era assim. Amor, vi ele outro dia, Ah, é? imortal. Ele tá Imortal. do mesmo jeito, 5 anos que a gente saiu daquela casa, ele tá Embalsamado. embalsamado. E é por que eu falei disso? Ah, e a gente falava das águas de Micael para todo mundo, inclusive Para ele. para o imortal, para o alemão, que carinhosamente tem o apelido o Thales de Arnold, que é Arnold Schwarzenegger. Ele que fala o Arnoldo, né? Ele não fala Arnold, é É, Arnold, é o Arnoldo. E a gente, como eu saía para caminhar, assim, o bar era na esquina de casa, então toda hora eu tava vendo esse pessoal. E a gente falava da tal das águas de Micael. Então, você imagina eu esperando o melhor momento nesse tipo de conversa, uma brecha. Ah, mas Mariana, eles entenderam, não entenderam? Não sei. O que importava era a minha fala, que era composta de uma vibração, né? E talvez o alemão possa ser imortal pelas minhas falas. Tô brincando, mas é algo nesse sentido, né? E, enfim, tomara que vocês estejam observadores nas experiências aí, porque o mover da cura é para que isso aconteça. A gente tem que sair do livresco, sair do blá blá blesco e viver a experiência daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo conduzido, né? Que está sendo extra nós dois aqui, né? Então, fiquem muito, muito atentos nisso, tá? Vamos fazer um minutinho de silêncio lá para o sul, né? E vamos estender isso tudo que a gente falou para eles, né? Somos curadores, decidimos ser, então vamos estender essa cura para eles. Um minutinho de silêncio aí.
E esse minuto de silêncio, com certeza, foi com as nossas melhores e maiores intenções, e mais do que isso, né? Foi com é, né? É com amor. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O amor. Todos esses dias eu não intencionei nada nesse minuto, né? Só fiquei me disponibilizando para, né? E hoje, em especial, eu intencionei que as famílias que ainda relutam para sair das suas casas, porque tem famílias que estão em segundo andar de casa, estão em forro de telhado, pessoas, famílias inteiras, elas estão relutando para sair das suas casas. E aí a Civil está indo de bote lá e falando, vocês precisam sair. Tá chegando mais chuva, tá chegando frio, tá chegando um ciclone lá, ventos e tal. Vocês precisam sair porque a água não vai baixar. Já se passaram 7 dias, não baixou, pelo contrário, tem lugares que subiu um pouco mais. E essas pessoas não querem sair. Elas não querem deixar suas casas. E aí eles explicam que, olha, não tem comida, não tem como a gente lembrar que casa é, não tem como ficar trazendo comida aqui para vocês, não tem água, não tem como cozinhar. E algumas famílias, não, a gente tem suficiente para, mas para quando, né? E aí me ocorreu de o que é que faz essa pessoa ficar? Onde é que ela toca, né? Na minha casa, minhas coisas, enfim. E aí eu intencionei hoje, especialmente hoje que eu vi esse movimento lá, né? De que essas pessoas priorizem a vida e que saiam, né? Que exerçam esse desapego. Enfim, compartilhar um pouco aqui com vocês. E mesmo que vocês tenham intencionado ou não, se disponibilizado ou não, eu só feito nesse silence, esse silêncio, com certeza, pelo nosso mover e pelo que eu conheço de cada um de vocês, e quando vocês fecham os olhinhos assim, eu faço questão de ficar com os olhos abertos para vê-los mesmo, porque vejo a extensão de vocês, com certeza esse minuto aí vai com amor, é feito de amor, né? Sim. Não é que vai, ele é feito Feito. de, né? Feito de amor. Consideramos que somos isso, e somos isso de fato, né? Porque um amor, ele é a matéria-prima da criação. O Criador, ele cria a consciência, ele cria a verdade, A vida. a vida. Só que o ouro, o real ouro, a real lapidação mesmo, né? Como se fosse um ouro. O contorno, a Bianca traz muito isso, o contorno, até falar do Essênia, né? O contorno disso tudo, essa matéria-prima é o amor. Deus criou e cria todas as criaturas a cada instante com essa matéria-prima, que é o amor. E eu tenho absoluta certeza que como ele cria, no momento que ele precisa, ele retira, né? Que é considerado a morte, que é o que está acontecendo em massa ali no sul, ele retira para alimentar esse amor de novo. E aí ele pega essa retirada, essa passagem, né? Morte como uma simbologia, e aí ele alimenta toda essa matéria-prima de novo, e daqui a um tempo ele devolve. E ele cria e move tudo isso de novo. Deus cria a cada instante, e renova, né?
essa matéria-prima que é o amor. Esse amor, que é, né, é esse que a gente adora fazer no final, porque a gente está invadido dele, mas um pouco mais e um pouco além disso, esse amor estado de espírito, esse amor postural. Mas, Mari, se Deus nos cria, nos contorna, nossa matéria-prima é o amor, aquele que está matando agora, ele está com o quê? Qual é a arma dele? O amor. Ele também é contornado com isso. Eu falo isso porque eu falo, talvez, agora me ocorreu de fazer essa reflexão, talvez se eu sofro um atentado lá, minha filha, ou com os meus, de alguma magnitude, talvez essa minha fala vai ser questionada. Eu vou ter que pensar sobre essa experiência, né? No momento que vivê-la para fundamentar. Outro dia, e isso tá extra, tá me vindo isso agora. Outro dia eu também vi uma cena de que o cara tinha acabado de matar o menino. Acabado, assim. E a polícia pegou e botou na frente da mãe. E a mãe, num ato de amor, ela falou: Olha, você acabou com a minha vida. Não só com a do meu filho, mas com a minha vida. Mas eu não vou carregar isso comigo. Eu sei que foi exatamente agora, mas eu já te perdoo. Você não sabia o que estava fazendo. Na hora que eu vi aquilo, assim, eu falei, uou. É assim, ela decidiu já não carregar malhas, né? Foi muito rápido, né? Foi muito rápido, mas muito. Ela foi muito invadida com todas as Uau. nuances do amor. Essa Uma dádiva uma criação de maturidade sem tamanho, instantânea. instantânea. Mas Eu enfim, já havia uma preparação para isso, né? O amor é eterno. Ai, meu filho, eu vou precisar falar, Lili, você tá muito linda. Mas muito. Virou de lado, assim, mas tava muito linda. Você entrou e falei, tá, olha como a Lili tá linda. ali não sei o que acontece. Cada hora ela tá de um jeito, né? Parece várias pessoas, Verdade, né? verdade. Tava olhando ela aqui agora, na hora que ela chegou, Ela chegou já reluzente. já, Ela entrou, sabe o que eu te falei como a Lili tá linda? por amor. O amor é eterno, incondicional, infinito. Nossa, mas Mariana, que palavras mais lindas. Na prática, você vive isso. Quando eu olho para a Júlia, quando eu vejo o Thales ontem naquele movimento, eu vivo isso. Quando eu vi lá o Thales outro dia desmaiadão lá, sei lá se estava vivo ou morto, eu senti tudo isso. O amor eterno, incondicional e infinito. Essa é a composição, é a engrenagem da matéria-prima. Se a gente vai naquele ponto não de ontem, né, que nós ancoramos Maria, mas do dia anterior, no oitavo dia em que eu sou ele e você é ele. Então, se eu sou Deus, você é Deus, eu falo de Deus para Deus. Se eu vou nesse lugar, eu acho que facilmente a gente entende que essa matéria-prima é eterna, incondicional e infinita.
só desse lugar. É um lugar de muita maturidade, né? Muita maturidade. E aí, emendando o que a gente falou de que a gente está num tamanho de um campo que as pessoas estão chegando, então, se eu sou Deus, Deus também está chegando. É, a gente pode observar e sentir. Não me ocorreu isso agora. O inexplicável está acontecendo. Inexplicável de Deus. Thales fala essa frase todo segundo. Ele olha para mim e faz assim, o inexplicável de Deus, todo minuto. Enfim, mas o que nos autolimita de amar? Se o amor é a matéria-prima da criação, se eu sou Ele, se eu sou Deus, você é Deus, e o amor é eterno, incondicional e infinito, é o nosso contorno. O que nos autolimita de amar? Eternamente, incondicionalmente e infinitamente. Nós, vou me incluir nessa, nós colocamos essas autolimitações. Vocês acham de convir? Sim? Dê um like. Opa. A gente se coloca essa autolimitação para ver de fato o amor. O amor como contorno, o amor como matéria-prima. Afinal, eu sou Deus, não sou? Eu sou ele, você é ele. Eu vou repetir isso porque eu quero que vocês gravem, eu quero que vocês reproduzam isso. Eu sou ele, o Carlos é ele. Então, a conversa é de Deus para Deus. Está certo. Ele me criou e minha matéria-prima é amor. Criou o Carlos, a matéria-prima dele é amor. O amor é eterno, infinito e incondicional. Só que eu vou me relacionar com o Carlos e em algum momento, por alguma circunstância, há uma limitação. Ele fala alguma coisa que eu não gostei, já não amo mais. Aí toda essa nuance, mas eu sou Deus, ele é Deus e tal, tal. Uhum. Mas o que é o amor? O amor não é eterno, incondicional, infinito. O amor não é luz. O amor não reluz. Ele não é essa matéria-prima. Por que que a gente se cega, então? Porque num relacionamento aqui, quando o Thales fala alguma coisa, e aí eu enfureço, e aí imediatamente posso falar, então não dá mais. Eu não te amo mais. Eu quero sair desse relacionamento. Acabou o amor. Acabou o amor? Mas o amor não é eterno, incondicional. Ele não é feito de amor, eu não sou feito de amor, eu sou Deus, ele é Deus. Tá, o amor reluz. O que faz a gente ficar cego para não ver esse amor, para não viver esse fluido? A gente vê então o amor em algumas situações e não vê ele em outras. O que nos deixa cegos para não ver o tanto que o amor reluz, para a gente não ver a luz do amor. E não é luz fofa, sabe? De luz de iluminação. É a luz. É a luz que apaga e acende. Se o amor é infinito, quando a gente, por uma autolimitação,
por essa autolimitação, que é circunstancial, nos faz nos cegar para o amor e, olha, acabou nosso relacionamento. Simplesmente porque você X. Eu falo de relacionamentos amorosos, mas falo de relacionamentos gerais, né? Quando a gente entra nessa autolimitação, não é o amor que acabou, porque ele é eterno, incondicional, infinito. É sua vontade de amar, porque o amor não acabou, ele está aí. Ele é a matéria-prima. Ele é um estado de espírito. Ele é uma postura. Ele é contorno, ele é entorno, ele é essência, ele é ar que respira. Basta você acessar. Mas aí você fala, mas o amor acabou. É sua justificativa, que é para a maioria das pessoas num- que não que estão andando com a rodinha, bicicleta de rodinha, ou chupando pirulito. No primeiro impasse, fala, o amor acabou. Não é que o amor acabou. É você que parou de acessar o amor. A mãe, quando fala ali pro marginal, você tirou a minha vida, não só do meu filho, mas a minha vida, mas eu já te perdoo. Eu não quero carregar isso. Ela não deixou de um segundo de acessar o amor. Ela não se autolimitou. Ela mergulhou na luz, né? Quando você para de acessar o amor, você vai na bolsa, lá no arquivo, né? Na bolsa mesmo, na mochila da justificativa. Aí você pega a justificativa assim, né? E vem com ela e fala: vamos terminar o relacionamento porque você é grosseiro, ou você é X, ou você é isso, ou você é Y. Ou numa amizade, ou num problema de divisão de herança que acontece isso na minha família, aconteceu. Aí você pega lá uma justificativa racional e fala: a gente não mais se relaciona, eu não mais te amo. Por isso, isso, isso. Não, o amor não acabou. Você que parou de acessar ele. E aí você, por imaturidade, se imune de justificativa. Muito profundo esse assunto, mas muito profundo. Talvez a gente não dê, talvez a gente não, talvez não deem ele para o entendimento, sabe? A mais B, um mais um, dois, não deem. Deixa a voz falar, sabe? Eu tô dando essa vazão aqui, deixa ela entrar. Depois, se tiver que pensar alguma coisa, se quiserem rever até essa reunião, né? Deixa fluir, deixa esse fluxo acontecer aí. Só deixa.
que é para além, é para além desse entendimento um mais um, sabe? O amor não acabou. Ele está disponível. Sempre esteve, sempre vai estar. Porque ele é a matéria-prima do Criador, de Deus. Quando você sabe reutilizá-lo, eu arrisco dizer que a gente ganha estrelinhas. Sabe quando você é criança, que você faz uma coisa legal e na escola você ganha estrelinha? Porque se a gente for pensar, Deus faz o tempo todo isso. Então ele cria com amor e reutiliza o amor. Ele nos faz com amor e na hora que ele nos tira, né, a morte, ele reutiliza esse amor. Então cria, recria, nasce, morre. Se nós soubermos reutilizarmos o amor, a cada discussão nós não vamos sacar uma justificativa. A gente simplesmente vai respirar e vai falar: o amor não acabou. Eu, que por qualquer motivo não estou sabendo acessar ele. Então eu vou respirar. E no momento que eu acessar, eu vou reutilizar. Mas, Mariana, então não se termina relacionamento? Quem tem maturidade para entender que eu sou Deus, e se Deus reutiliza e recria, nasce e morre com essa matéria-prima, quem tem maturidade vai fazer o mesmo dentro de um relacionamento. Seja ele amoroso, seja ele relacional. Eu vivo há 13 anos, nós somos casados há 13 anos, um problema muito doído de divisão de herança, onde minha família, de parte de mãe, foi toda facetada, assim, cada um para um canto. E eu, por vezes, eu fui criada por duas tias e um tio, mas mais as minhas duas tias, e por vezes eu já fui lá na casa delas. Elas não conheciam a Júlia. Eu levei ela, quando a gente veio aqui para Catanduva, eu levei ela lá. Por vezes eu já fiz tentativas, porque olhando isso agora, tá? Desse panorama de agora, veio isso na cabeça. Eu, de alguma forma, estou reutilizando isso. Elas, não sei, mas eu, de alguma forma, estou reutilizando. Então, talvez, no relacionamento, quem tem sabedoria vai reutilizar. Pode levar um tempinho, pode levar. Pode ser imediato, como a senhorinha falou, eu te perdoo. Você levou tudo que eu tenho. Minha vida é do meu filho, mas eu te perdoo porque eu não quero carregar isso. Pode ser em um segundo, porque o amor não acaba. Se a gente entende que tem essa recriação, Uma pergunta. eu vou entrar nele, vou entrar agora. E mais, eu já respondo sua pergunta, Ju. Se a gente encaixa todos esses pontos na nossa experiência diária relacional, porque a gente veio para a Terra, é uma questão de evolução individual, fato. Mas podia ter mandado, então, para cada terra um e um, né?
Então, eu tenho a terra Mariana, o Anderson tem a terra Anderson, cada um fica lá, se fosse uma evolução individual. Mas mandou 8 bilhões de seres num planetinha redondinho, assim, ó, cheio de recursos. Todos nós iguais, porque nós não somos diferentes, nós somos iguais para viver uma evolução juntos. E aí, por empuxo dessa evolução, evoluímos a Terra, tirarmos ela da margem lá e jogarmos ela para o centro, ali perto do paraíso, onde tem planetas evoluidíssimos, mas cheios de autolimitações. Na mesma balança que não nos faz amar, não nos faz acessar o amor no momento exato que precisa ser acessado. Porque eu amo Thales, amo Lili, tá? Mas se a Lili falar, já sobe a justificativa, a autolimitação, me cego e falo, ó, Lili, aqui deu. Você ultrapassou o meu limite. Se a gente souber recriar, não vou utilizar, reutilizar, recriar aquilo que é próprio do Criador, o amor único, incondicional, infinito, eu acho que a gente vai para próximos níveis assim, ó. Não vai fazer nós poderosos, mas vai fazer a gente ter olhares diferentes para as coisas. Criar maturidade. Sem rodinha na bicicleta. E mais, vai fazer a gente entender, e agora eu estou falando racionalmente, entender 1 mais 1, 2, ABC, ponto A para o ponto B, que o amor é perfeição daquilo que é. Assim, né? A Lili fez assim, o Júnior fez assim, mas parece que, tipo, chegou, né? Todo o poema encaixou, assim, ó. Porque quando a gente fala de um alto nível desse, ele fica com um ar poético, né? Assim, não sei, eu tento racionalizar, tento, talvez, mas assim, o fluxo vem nessa coisa mais alta, né? Mais sutil, Mais sutil. mais subjetivo. É, mas quando o amor, quando você enxerga que o amor é a perfeição daquilo que é. Que ele é perfeito como é, né? O homem masculino, testosterônico, ele ama de forma racional, é fato. Os homens que não amam de forma racional, tão racionalizada, eles estão, qual que é o termo? Putz, me fugiu o termo. Emocionados. O homem que tem esse estado de espírito amor, porque a gente é isso que é o amor, né? É um estado de espírito. Ele ama dessa forma racional. E aí ele aceita o outro como Jesus até aceitou a igreja, com seus acertos e erros,
suas imperfeições. Porque esse homem que ama racionalmente, que é o jeito que o homem foi criado para amar, criado de criação mesmo, isso é fisiológico, tanto é que ele tem mais testosterona que a mulher. Esse amor dele racional, quando ele está movido nesse estado de espírito, amor, matéria-prima da criação, ele aceita os erros e acertos da esposa ou do parceiro como é. E aí entra no vórtice dessa criação de maturidade e recriação do amor, reutilização do amor. Porque o amor não acaba, né? Ele está. Quando você se enerva, se você se enfesa, aí que você deixa de acessar o amor. Você perde a vontade de amar. E aí você pega a justificativa e fala, não dá mais. Já a mulher, já a mulher, quando está movida com esse estado de espírito do amor, ela já é emocional e já tem um quê espiritual da criatura ser mulher. E ela olha para o outro, no caso, o homem ou a companheira, ela tem que olhar com o estado de espírito amor, e o olhar que traduz isso é admiração. O homem é racionalidade. Racionalidade com aceitação, mas não naquele, sabe aquele contexto, não, aceito tudo. Talvez não seja assim, mas aceitação do erro e do acerto dentro da racionalização do homem, porque ele está no estado de espírito amor. Se ele não está nisso, ele está sem vontade de amar. E aí ele vai quebrando tudo que eu tenho dito. A mulher é a mesma coisa. Ela é mais espiritual, ela é mais emocional e ela ama por admiração. E detalhe, nós mulheres temos uma particularidade que não nos faz mais ou menos, é uma particularidade que o Criador nos deu, que além da gente ter esse olhar de admiração para com o outro, a gente consegue ver o quão grande ele é. Eu faço isso muito com o Thales, instintivamente, assim. Eu olho para ele e eu vejo ele Deus. Então eu falo, então, segundo Deus, fica com ar de brincadeira, mas eu vejo isso. O- Pelo tanto que eu admiro e pelo tanto que eu vejo. Eu já cheguei a falar isso para ele, às vezes eu vejo ele em algumas condições. Quando a gente rodou os Micaéis, a gente ficou, sei lá, 30, 40 dias na casa dos outros, sem conhecer ninguém, dormindo no chão, sabe? Em várias condições. Eu acordava assim, e às vezes eu cheguei a acordar e ele olhava assim e falou: Meu Deus, você é tão grande, você tem tanto. Eu, assim, eu não consigo conceber te ver nessa condição, né? Por várias vezes. É. Quando ele caiu ali na minha mão, desmaiado, ficou lá parado 2, 3 dias sem conversar e tal, eu falava, eu não consigo conceber te ver nessa condição, porque eu vejo para além. E nós, mulheres, que estamos movidas e montadas de fato nesse amor, que é um estado de espírito, que enxerga que eu sou Deus, que você é Deus, e que a gente não se desprover desse amor em momento algum, a gente deveria, por honra, estar nesse lugar de olhar o parceiro, o companheiro e admirá-lo, porque a admiração é aquilo que faz da gente ver o que o próprio homem racionalmente não vê.
Vocês estão compreendendo isso? Entendendo, não, compreendendo isso? E aí faz de nós, mulheres, aceitarmos o companheiro como ele é. Ele é racional, provedor e tudo que carrega diante de uma racionalidade de nós, espirituais, emocionais, admirando-os e vendo o tamanho que eles são. Aí a aceitação se complementa, entende? A mulher tem a capacidade de ver o potencial do homem, é fato. E o homem tem capacidade de prover, é fato. O que talvez vem muito acontecendo é a inversão. O homem fica emocionado e a mulher fica masculinizada, autoadmirada. E vou te falar, eu já tive diversas vezes nesse lugar, né? Diversas vezes nesse lugar. E aí ficou leão com leoa dentro de casa. Que o leãozão não baixou e a leoa cresceu. E a gente teve que aceitar. Qual é o papel? Eu querendo que ele ficasse emocionado e eu subir na razão. Aí tá. Ele é racional, eu sou a emocionada. Eu sou movida à emoção, movida por esse néctar espiritual. E ele ancora. Tanto é que a gente vive isso há anos, desde o dia que a gente se conheceu. Quando vai canalizar, eu trago, ele ancora. O que é que ele está fazendo todos os dias aqui? Nossa, mas Thales não fala, não, ele só ancora. Eu só estou aqui porque eu tenho ele ancorando. Ele racionaliza, eu falo, é fio terra e a vazão daqui. Se a gente entender esse circuito, poxa vida, se a gente entende a não inversão de papel, poxa vida, facilmente a gente chega no amor relacional e no amor do próximo, né? Qual que é? Qual que é a minha relação para aquele? Para aquela manicure que a Vivi falou aquele dia, para o garçom, a garçonete que chega, as duas garçonetes que chegaram hoje, a moça da cozinha que saiu lá de dentro do restaurante veio falar com a gente. Na hora que eu vi, ela estava lá. O que é essa relação? O que é esse amor? O que é? O homem e a mulher especificamente, quando entendem esse estado de espírito, entendem esta postura, o complementar surge. E é aí que floresce e frutifica. Que é florescer e frutificar? Procriação. Todos os seres, né, aqui da Terra, não sei se vocês sabem dessa informação, acho que o Thales até falou em algum momento, em alguma vez da vida, mas poderia trazer isso. Tem que ter filhos, porque se a gente não tem aqui, quando a gente faz a passagem, uma das primeiras coisas que eles fazem é a adoção. Nós temos que adotar crianças lá.
E o Thales tem mais propriedade para falar com isso, para falar disso. Mas, Mariana, eu não posso ter filho. Tem que ter. Eu tô muito, muito querendo ter o Mikael. Isso que eu deixei passar. Pela idade e minhas condições físicas e tal, mas... E aí fui hoje na ginecologista e ela falou, ó, vamos fazer os exames. Sabe o que você faz? Você não tá menstruando? Talvez você tenha entrado na menopausa precoce, tá, tá, tá. Então você vai para uma clínica de fertilização e aí se tiver algum óvulozinho bom, já linka lá com o esperma e tal e insemina em você e vai dar. Eu falei para ela assim, deixei ela falar. Aí eu falei para ela falou, então vamos fazer isso? Eu vou pedir poucos exames e vou te encaminhar para uma clínica. Em Ribeirão tem muita clínica dita boa, de semear e tal. Tem, até ela falou, chama Semear a clínica. Aí na hora que ela terminou de falar, eu falei, doutora, pede os exames por aqui. Ela falou, mas se você for para lá, você vai ter que refazer tudo lá. Eu falei, doutora, pede por aqui, porque eu não vou para lá. Ela falou assim, mas você está me falando o que você quer? Eu falei, eu quero muito. E é o meu querer junto com o querer do Micael, que vai fazer ele vir. É pela naturalidade da natureza. E eu não vou inseminar. E aí ela olhou, é uma escolha. Eu falei, não é a natureza. E nada contra, tenho nada contra. É que veio forte isso. E se a informação for insemina, tenho certeza, eu vou correr amanhã lá e inseminar. Não tenho problema nenhum com isso. Mas estou dizendo isso que o florescer e frutificar é sobre isso. E a gente fala muito disso, que a real criação de maturidade, disso tudo que a gente fala, disso tudo que vocês leem, de tirar a rodinha da bicicleta, deixar de chupar o pirulito, é ter filho. Se quer evoluir, Senhor de Deus, tenha um bacuri, que nem a gente fala. Hum. Aí E um é. só não dá. A gente teve a Júlia, no dia seguinte, o Thales com ela assim, ó, pichotinha no braço. Ele falou, meu Deus, por que eu não comecei antes? Você falou isso. É verdade. E eu olho, cada dia que eu olho a Júlia, que não é fácil, a bicha não é fácil. Eu falo, nossa, Meu meu Deus. Deus, porque eu não fiz antes? Tinha que estar umas 10 dessa. Porque ela nos põe num lugar que é enrosco toda hora. A gente se enrosca toda hora. É, a Bianca fez a maior e mais profunda lapidação o tempo todo. Ela começa a insistir, aí eu falo, você é muito, né, pensa comigo, e até falo, você é muito insistente, aí ao mesmo tempo que eu falo, você é muito insistente, eu falo, filha, não perca nunca isso, seja insistente mesmo. Aí ela faz alguma coisa, eu já vou dar uma nela, assim, né, naquele conceito, eu chego até falar, e na hora que eu falo, eu já falo, não, mas continua desse jeito, porque eu sou insistente. Só que a insistência dela é para ver vidinho, o meu é para galgar, para estar aqui falando, para ir. Só muda o nível da insistência. Mas é ali que começa, né? Não é uma lapidação que nem a Bianca trouxe, é a real complementariedade, assim. Então, se a gente quer, a gente não é nem querer, teríamos que. Dá para ser pai de pet também, mas tem que ser pai e mãe e pais, né?
de criança. O amor é a matéria-prima para a criação. Dessa mesma matéria-prima que fomos, na hora que você concebe, você entende essa matéria-prima. E você fala, uau, mas como eu fiz isso? Eu falo assim para a Júlia, de quem te fez? Ela olha assim, papai e mamãe. Na hora que ela fala isso, eu sei que foi Deus. E eu falo para ela, eu sei que foi Deus, filha, mas na hora que você fala, papai e mamãe, veio a cara do pai, com a unha do pai, tudo igual ao pai, mas jeitinho da mãe. Meu Deus. Eu já evoluo ali, assim, 38 e eu entendo o quão poderoso somos, quanto Deus eu sou, que eu coloco na vida a matéria-prima, o amor. Poxa vida. Deixa eu ler a pergunta do Júnior. Você acha que o amor que parou de ser acessado pelo outro é o não acesso do amor por nós mesmos? Uma parte, acho que sim, né? Acho que uma pequena parte. Não uma pequena, uma parte. Porque eu acho que é uma linha tênue, na verdade, porque se você entrar no não acesso do amor por nós mesmos, tem que ver se não é uma justificativa na mochila, né? Não sei, meu corpo de falar isso. Acho que não tem a ver com o outro. O outro ele tem a construção das ideias dele, né? Sim. Se ele é contrariado em algum desses conceitos, ele deixa de amar. Então, mas aí a pergunta dele, ele deixa de amar. E aí não é falta de amor próprio? O próprio dele, Tá. Mas isso não do daí não outro. pode ser uma justificativa? Então, Porque o amor é assim, qual é amor ao próprio? Se você é a matéria-prima do amor, ponto. Se você está montado nisso, se você tem essa postura, esse estado de espírito, mas e a falta de maturidade? tá, então aí não é falta, não é excesso de amor por nós mesmos, não é o amor próprio, é a maturidade que está em jogo. Então, você tem duas partes aí. Porque, que nem a Bianca usa muito o termo contorno, você já está contornado. Não está Então, faltando alto amor. não está faltando, mas você tem duas partes, né? A e B. O A fala assim, para mim não dá mais. Acabou a vontade de amar. Acabou a vontade de amar, né? O cara perdeu a vontade de amar, Tá. porque ele foi contrariado em algum conceito que ele Sim. tem, certo? O outro, ele pode estar firme ali, ele continua amando, Tá. né? A diferença é que, assim, um está enxergando que aquilo é perfeito como é e o outro não, Tá. Tá. entendeu? Mas o fato de um falar assim, não, para mim deu, já chega, não tem mais amor nessa relação, não quer dizer que o outro está fazendo a mesma coisa. Sim, esse é um ponto. Mas o fato da pessoa que está do lado de cá, o A, que falou que não dá, que acabou a vontade de amar, sendo que o A, ele está sendo imaturo a ponto Ele de está sendo imaturo não a ponto de recriar chegar esse amor. nesse ponto. É falta de maturidade. Ele está criando uma justificativa e jogando para fora. É. Mas a pergunta dele, você acha que o amor que parou de ser acessado pelo outro é o não acesso do amor por nós mesmos? Então, o outro parou de acessar o amor, É, certo? parou. O fato dele parar de acessar o amor, o fato de eu parar de acessar o amor é porque você não está acessando? É essa a pergunta. É essa, Júlio. É assim, nossa, eu meditei. Que não. Não, acho que não. Agora cortou. Agora tá Não está mudo. saindo som. Coloquei o dedo aqui. Voltou? Voltou. Ai, peraí.
sei lá, eu terminei um relacionamento porque eu não acesso mais amor daquela pessoa, né? Por essa pessoa. Então, uma vez que aquela pessoa sou eu, então quais são os lugares dentro do meu ser que eu não estou me amando? Boa pergunta. Mas, nossa, boa pergunta. Legal, né? É. Então, Aquela pessoa não é você. Você é ele, Deus. Uhum. Eu sou Mariana, Deus. Thales, Deus. De Deus para Deus. Eu não sou Thales. E Thales não é Mariana. Numa outra instância, Deus, Deus. Entende? Como que é a pergunta de novo? Aí, Eu deixei de amar a pessoa, certo? É sim, isso. isso. Ou a pessoa deixou É, de amar. Não, eu deixei de amar aquela pessoa. Tá. Então, quais são os lugares do meu ser em que eu não estou me amando o suficiente? Que eu não estou conseguindo sobrecriar aquele amor que eu tenho por mim mesmo, que isso está reverberando e refletindo naquele ser que eu amo e que é parte minha. que você amava, né? Amar. Que eu amava. Aham. Aí a questão é a seguinte: você tem um pacote de conceitos em relação ao outro, certo? Quando você tem uma relação, você cria uma atmosfera, um pacote em relação ao outro. Quando alguma dessas informações não corresponde, aquilo começa a ser quebrado. Que são as autolimitações. São as autolimitações. Então, por várias questões, aquilo foi sendo craquelado. Chegou um determinado momento, você falou, para mim deu. Eu Não te amo. não te amo, acabou o amor. Não, vamos terminar essa relação porque eu não amo mais. É uma justificativa que você traz para você mesmo, só que você joga para fora, né? Colocando a culpa no outro, na situação. Então, aí a pergunta dele é: o que isso Não, aí é ele que tem que ver. me... Você tem que fazer uma investigação e entender quais são os pontos, né? Quais são os pontos que foram craquelando essa relação. E Quais são esses limites, né? quais são os estímulos que vêm de lá para cá que essa relação se tornou, sim, insustentável. Insustentável. Porque se você não olhar isso, porque não acabou o amor tá aí. Você só deixou de acessar. Você só deixou de acessar. Se você não olha isso, o próximo Você vai fazer a vai mesma fazer a coisa. mesma coisa. Aham. Eu acho que também isso também seria parte do sobrecriar esse amor, né? Por você mesmo. Porque às vezes, quais situações você vai se colocar para você perceber que, sei lá, não aceita mais esse tipo de coisa? Beleza, atualizei a consciência. Então, para onde eu vou daqui? Então, a questão é que você pode ir para o mesmo lugar, Sempre. sempre. Aham. Entende? A questão é que você tem um modelo criado Aham. que faz com que você rode o mesmo disco. Uhum. Então, você saiu dessa relação, pode ser que você vai encontrar uma O outra príncipe. relação, vai falar, nossa, agora, só que as suas escolhas, nesse momento de fazer a escolha e fazer a gestão da relação, elas são erradas. Você toma decisões equivocadas nesse momento de escolha. Então, as suas escolhas são equivocadas, que vão inevitavelmente levar para o mesmo lugar, Mesmo ponto. mesmo ponto. E aí vai chegar em algum momento, você vai falar: não, para mim deu, eu não amo mais, vamos para o próximo. E vamos para o próximo, e assim vai. Eu tinha essa dinâmica ela foi quebrada com uma marretada na minha cabeça. Foi quando eu conheci a Mariana, depois de 2, 3 dias, uma semana, ela literalmente, eu falei assim, tá bom,
Então, para mim também deu. Tô indo embora e pronto, chega, acabou. Aí ela me chamou assim e falou de um jeito que assim, não tinha como ela falar aquilo. É como se eu tivesse me posicionado ali e falado, ó, é o seguinte, você quer ir embora, você vai, só que você vai virar a esquina, você vai encontrar outra pessoa do mesmo jeito, vai te cobrar do mesmo jeito, tal, você vai fazer a mesma coisa e pá, 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 pá. Aí quando falou aquilo, eu falei, opa, peraí, o jogo mudou, né? Foi uma tomada de consciência instantânea, imediata. Ali voltou o acesso ao amor, entende? Entendi. Uhum. Então, essa criação de maturidade, ela é fundamental, fundamental para nós como seres humanos e como relacionamento, como relação de casal e tal. Isso é fundamental. Tem que ter maturidade. Se não tiver, é complicado, né? Essa falta de maturidade faz com que a gente jogue para fora a responsabilidade. Joga no colo do outro e fala, não, para mim deu, né? Isso é problema dele, é problema dela. Só que não funciona bem assim, né? Quando a gente cria maturidade, é o tal da perfeição. A perfeição daquilo que é. É perfeito como é, né? A gente vive esse processo aí. Inclusive, na segunda turma, tem ali a Kátia e a Letícia, Mentoria de vida. mentoria de vida, elas estão na perfeição agora, na água da perfeição. E a gente falou disso, já tem 2 semanas que a gente fala disso, que as coisas é perfeito como é. Aí ontem até a Kátia falou, nossa, isso traz uma leveza, traz um... É lógico que traz, porque você sai da lama e entra num outro nível de acesso, e aí você compreende e fala, puxa vida, não tinha como ser diferente. E também tem uns pontos que, assim, eu concordo bastante. Que quando você está recrutando, ou seja, quando você está namorando, é uma fase, eu arrisco dizer que é a fase de mais autoconhecimento, né? Desse sistema todo amor relacional. Então, eu tô namorando, e aí isso é plausível, porque eu tô em teste, eu tô vendo no outro o que eu não quero, né? E isso precisa ser lapidado em mim, para eu ir para o próximo, que nem o Thales falou assim, eu fazia isso constantemente com os meus relacionamentos. Só que na hora que a gente se encontrou, que no terceiro dia a gente decidiu casar, isso passou a ser o casamento. Aí foi aonde que foi firmado, independente o que eu faça, que na verdade é sob pressão, né? Botar pressão mesmo. Acho que as outras botavam pressão, ele espirrava. E ia passar a vida espirrando. Eu, no momento que eu botei uma pressão, ele teve essa consciência. Eu não, é que nem ele fala. Ele veio dentro de mim e eu falei algo para ele nesse sentido. E aí ele teve essa verdadeira chave, mas já era uma decisão, nós estávamos casados, assim, não casados no papel até então, mas com essa energia de casados. Então eu acho que a divisão também tem nesse, sabe, ela é uma divisão. Todo um namoro, não que eu, né, preciso também ficar toda hora namorando, mas é um momento de treino, um momento que você decide ficar com alguém. Aí esses ser casados mesmo, e simbolicamente ou não, no papel e aliança e igreja e tudo mais, que isso parece ser ritualístico, mas ele é muito importante, né? Ele fundamenta as coisas, ele documenta as coisas. É, você entra nesse outro quê do amor, porque aí entra tudo que eu falei, o homem na sua racionalidade, não invertido no papel e o companheiro, enfim, também, né, nesse quê aí maior, né? O namoro é fase de
teste, né? É fase de autoconhecimento. E na hora que você decide se casar, ou seja, Vamos ver se é naquilo. casamento ou livramento, né? Então, perfeito como é. Perfeito como é. Mas no momento que decide se casar, acho que esses acessos, essa. Não, porque tá ocorrendo muito esse desfecho, né? De, acabou o amor. Mas somos amigos. Tá ok, mas o quanto que a gente tá se autoconhecendo dentro disso, né? O quanto que a gente tá recriando esse amor. Não sei, tem circunstâncias e tem circunstâncias, né? Eu vou falar também de um ponto meu. Tenho um relacionamento legal. Já tive relacionamentos abusivos no namoro, nunca fui casada. Se tivesse casado com um abusivo, qual seria a minha opinião sobre? Eu ia ficar recriando o amor? Não sei. Será que eu teria todo esse olhar que foi derramado aqui? Não sei. Eu, Mariana, né? Tô bem racionalizando tudo que foi dito aqui. Por isso que eu falei, não racionalizem, né? Vamos deixar a informação fluir e internalizar ela. E nos curarmos com ela, né? Porque às vezes o que a gente pode achar que é livramento é aquela tua máxima do autoconhecimento. É aquilo que vai te tirar da rodinha da bicicleta. E se você encaixa que é livramento, perdeu a vez. Não sei, né? Se eu tivesse achado que era livramento, eu deixasse ir. Queria ver. Você ia chorar. Você acha? Mas, enfim, Enfim, é isso. fiquemos com o amor é a matéria-prima da criação. O amor é a perfeição daquilo que é. E nós somos sábios suficientes para saber, né? Ter o feeling. E se não soubermos por feeling ter intimidade suficiente com Deus, de fato, e falar e fazer a real pergunta: eu fico, eu saio? É livramento ou é Casamento. casamento? Ou o outro fez algo e que eu tenho que trabalhar em mim? Então, essas questões nós estamos tendo e criando intimidade cada vez maior e proximidade com esse Deus, né? Se eu puder colocar algo bem rapidinho, Sim. as últimas vezes que eu me vi numa situação parecida, eu fiz essa pergunta e eu cheguei à conclusão que você passa e atravessa qualquer circunstância, seja ela a mais feia possível. Igual a senhora lá que perdoou o cara que matou o filho dela. Tem coisa pior que isso? Não tem. Então, assim, pode acontecer o que for no relacionamento. Se você pergunta e ele te responde, cara, fica aí, você tem que ficar. E é isso, entendeu? Porque, assim, eu já passei por circunstâncias que eu já me disse várias vezes, eu não me permito passar por isso. Mas quando a resposta veio lá de cima, eu calei minha boca, bati a minha cabeça e segui em frente. Então, acho que é isso. Boa. Boa, é isso. Maturidade. Intimidade com Ele. É isso, gente. É. 10º dia. 10º dia. Então, tenham uma excepcional noite com amor Muito amor. e nos vemos amanhã Amanhã. às
Amanhã vai ser às 21h? 21. 21h. Obrigada, viu? Até amanhã. Ó, Obrigada.